Você conhece a história do atentado ao World Trade Center, mais precisamente o 11 de setembro? Uma das maiores coberturas jornalísticas da história. Um dos fatos mais marcantes da TV mundial. O ataque às Torres Gêmeas aconteceu justamente em 11 de setembro de 2001. Na manhã daquele dia, há 18 anos, terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente 2 dos aviões contra 2 torres do complexo empresarial World Trade Center. Sem dúvidas, um dos maiores ataques terroristas já vistos. Ataque esse que foi capaz de fazer o mundo todo parar. Os ataques do 11 de setembro foram efetuados pelo grupo fundamentalista islâmico aliado ao Talibã, Al-Qaeda, fundado por Osama Bin Laden e Abdullah Azzam em 1988. Ao todo, 4 aviões foram sequestrados pelos terroristas. Os ataques aconteceram da seguinte forma. Por volta das 8h46 da manhã, o voo 11 da companhia American Airlines, um Boeing 767 contendo 92 pessoas a bordo, incluindo 5 sequestradores jihadistas, se choca a 790 km por hora contra a torre norte do World Trade Center, abrindo uma fenda enorme nos andares superiores do edifício, que ficam em chamas, seguido de uma espessa coluna de fumaça que se ergue dos andares superiores do arranha-céu. Por volta das 9h03 da manhã, o voo 175 da companhia aérea United Airlines, também um Boeing 767 contendo 65 pessoas a bordo, incluindo 5 sequestradores jihadistas, se choca a 950 km por hora contra a Torre Sul, gerando uma grande explosão. Por volta das 9h37 da manhã, o voo 77 da companhia aérea American Airlines, contendo 64 pessoas a bordo, incluindo 5 sequestradores jihadistas, se choca contra a fachada oeste do Pentágono. Por volta das 9h59 da manhã, a Torre Sul vem abaixo em incríveis 10 segundos sob uma chuva de fogo, aço e terra. Devido ao grande impacto, ficou difícil encontrar vestígios de DNA de centenas de vítimas, e até hoje nunca foram encontrados. Por volta das 10h03 da manhã, o voo 93 da companhia aérea United Airlines, contendo 44 pessoas a bordo, incluindo 4 sequestradores jihadistas, cai no campo em Shanksville, Pensilvânia. Alguns passageiros, sabendo do que estava acontecendo em Nova York, tiveram a coragem de lutar com os sequestradores do avião, impedindo assim que o mesmo caísse sobre o Pentágono, o Congresso ou a Casa Branca, em Washington, D.C. Por volta das 10h28, a torre norte do World Trade Center vem abaixo em 102 minutos depois de ter sido atingida. Todo o sul de Manhattan é coberta por uma imensa nuvem de poeira e partículas de concreto. Cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Imagine-se nas ruas de Manhattan, você presenciando os ataques, um após o outro. Pessoas correndo por todas as partes, por todos os lados, em um completo desespero. E a seguinte voz ecoando em sua cabeça: eu vou morrer. Não é à toa que o dia do atentado também ficou conhecido como o dia que não termina. E eu nem preciso explicar o porquê. Mediante tudo isso que fora dito até agora, eu quero te contar uma história de arrepiar. Após os acontecimentos do 11 de setembro, uma empresa que tinha seu escritório em um dos andares do edifício reuniu seus empregados e sócios que haviam se livrado da morte. O diretor de uma companhia chegou tarde porque precisou ir a uma reunião na escola de seu filho. Uma funcionária se atrasou porque seu despertador não alarmou a tempo. Outro funcionário
havia se atrasado porque decidiu pegar um caminho diferente a fim de chegar mais rápido. O resultado, ele ficou atolado em um engarrafamento na rodovia, pois havia acontecido um acidente ali. Um outro funcionário perdeu o ônibus. Uma funcionária foi atingida por cocô de pombo no ombro e precisou voltar para casa para se trocar. Um dos sócios teve problemas ao ligar o seu carro e precisou chamar um mecânico. Um outro funcionário precisou atender o telefone, o que resultou em poucos minutos de atraso antes do atentado. Um zelador não conseguiu dar a história mais interessante e mais impressionante dentre essas que eu acabei de contar. Foi a de um senhor que, por conta de um sapato novo que ele havia acabado de comprar, ficou com uma bolha no calcanhar. E a caminho do trabalho ele decidiu passar em uma farmácia para comprar um curativo. O resultado disso tudo? Ele escapou da morte. Com tudo que vocês acabaram de ver e ouvir, eu concluo dizendo: Deus existe. Não há como unir sorte e vida. A vida não é como se fosse um jogo de pôquer, um jogo de sorte e azar. Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 27 diz: Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Em Salmos, capítulo 68, versículo 20, diz assim: O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Tirar Deus da jogada é a mesma coisa que amputar um membro do nosso corpo. Por mais que consigamos viver, falta alguma coisa. Tirar Deus da jogada é pôr uma enorme interrogação no mundo, onde cada um cria suas teorias. E no final, todos se autocontradizem, não chegam numa conclusão absoluta. Tudo é relativo e não chega a lugar nenhum. Se você está assistindo esse vídeo, significa que Deus te deu mais uma chance de viver, de recomeçar, de fazer melhor, de fazer direito. Não foi sorte. Já pensou em quantos livramentos Deus te deu durante toda a tua vida? Foi sorte? Se sua resposta for sim, então significa que você é muito sortudo. Eu te dou uma sugestão. Já que você é tão sortudo assim, joga na loteria. E quando ganhar, divida o dinheiro comigo. Nada mais justo, afinal, fui eu que dei a sugestão. E eu finalizo dizendo: Jesus te ama, pagou um alto preço por você, te dá chances de viver mais um dia, te dá chances para se arrepender, mesmo você difamando e zombando do nome dele. Você tem todo o direito de não acreditar, mas é meu dever te alertar. Arrependa-se hoje, pois o amanhã, mesmo sendo um mistério, pode não chegar para você. Arrependa-se hoje, pois o livramento pode não ser mais concebido a você. Melhor viver pouco com Cristo aqui na terra para viver muito com Ele no céu, usufruindo da paz eterna, do que viver pouco com Satanás aqui e sofrer eternamente ao lado dele. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e que Deus te abençoe.